Em nossa caminhada cristã, nós passamos por muitas lutas, muitas batalhas, altos e baixos. Enfrentamos problemas, enfrentamos inimigos de dentro e de fora. A vida cristã é assim. Tudo isso faz parte do currículo para a minha vida e para a sua vida. Essa carta de Pedro aos crentes de Roma é uma carta que nos ajuda, nos orienta, nos fortalece na nossa caminhada cristã. Quando a gente faz uma analogia, uma comparação da nossa vida hoje, no século 21, com a vida daqueles irmãos do primeiro século, a gente vai perceber que nós estamos praticamente no paraíso, num momento muito bacana, porque não tem como comparar a vida daqueles irmãos. O tema dos nossos devocionais, a partir da primeira carta de Pedro à sua igreja, é que a verdadeira graça do Senhor, sob a qual os crentes devem viver firmes. É a graça que nos mantém firmes. É a graça que faz a gente caminhar de forma sólida, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Lembremos sempre, existe ao nosso derredor, perto de nós, muitos exemplos de pessoas exemplares, de vidas santas, de vidas piedosas. Mas, queridos, nunca esqueça, aquele que morreu na cruz por mim e por você, ele é o nosso referencial. Ele é o nosso modelo por excelência. Então, essa carta, ela centraliza o nosso coração no maior protagonista da história, que é Cristo Jesus. Pedro está escrevendo para crentes perseguidos, massacrados, humilhados, mesmo esses crentes perdendo as suas casas, perdendo seus patrimônios, perdendo as suas terras, perdendo seus bens. Esse povo caminhava com os pés no vale da perseguição, da dor, mas o coração dessa gente não estava no vale, não estava nesse planeta. O coração dessa gente estava ligado ao coração de Deus nos céus. Mas é exatamente assim que o crente deve viver. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos duas cidadanias. Uma terrena, é claro, mas nós temos uma outra cidadania. É a cidadania celestial. É para lá que nós vamos. É lá que nós vamos morar para todo sempre. Mesmo suportando o fogo da perseguição, esse povo era inundado por uma alegria cheia de glória. Então é importante você entender isso. Eu não sei o que você passa na sua vida, qual é a sua dor, se é perseguido, se tem uma doença, se sofre de depressão. Eu quero dizer para você que essa mensagem, ela traz para nós, repito, bálsamo, consolo. Mesmo suportando o fogo da perseguição, esse povo inundava de uma alegria indizível, uma alegria que sobrepujava e sobrepuja qualquer alegria desse mundo. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material. Hoje nós somos alegres porque nós temos algo, nós ganhamos alguma coisa, nós conquistamos um projeto, ficamos alegres. Isso passa, as pessoas passam, os bens passam, a posição de poder, tudo isso passa. Então essa gente tinha uma alegria não produzida por aquilo que eles haviam conquistados. Eles tinham, em termos de material, não, mas é resultado da herança celestial. Por isso que eu digo que todos os dias devemos pensar na eternidade. Porque cada cristão, cada filho de Deus, cada pessoa que nasceu de novo, ele está no corredor da morte.
seja ele crente ou não crente. Os não crentes também estão no corredor da morte, só que o endereço dessas pessoas é diferente do nosso. Toda pessoa ímpia, toda pessoa não cristã, eu não estou falando de religiosidade, mas de cristianismo, aquele que desenvolve uma relação pessoal com Deus. Essa pessoa tem o endereço certo. Aqueles que não têm passarão a eternidade longe de Deus. A Bíblia diz que nesse texto nós somos estrangeiros e peregrinos nesse planeta. Não temos a pátria permanente aqui. Aqui estamos apenas passando uma chuva. A nossa vida é uma neblina. Estamos a caminho da nossa pátria celestial. Você tem essa convicção? Você tem certeza que se Deus levasse você agora, qual seria o seu destino? Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a gente percebe que nessa introdução à carta de Pedro à sua igreja, nós encontramos os destinatários dessa carta. Essa carta está sendo direcionada não apenas ao pessoal da época, né, dispersão, mas também a nós outros. Então diz o versículo 1 que essa carta é destinada aos eleitos que são forasteiros. Importante isso, aos eleitos que são forasteiros. Os que recebem esta carta eram gentios e judeus que estavam espalhados por uma região da Ásia. Pedro, ele usa aqui 3 palavras diferentes para descrever seus destinatários. E é importante a gente pontuar essas 3 palavras. A primeira palavra que ele usa aqui é a palavra eleitos. Então, essa carta é direcionada aos eleitos, aos crentes, aos convertidos, aos filhos de Deus. Então é importante você entender. Então, se você é um eleito, se você é um salvo, se converteu, porque você foi um eleito, é importante isso, essa carta também é direcionada a você. Quando Pedro fala de eleição, ele está dizendo algo extremamente importante para todos nós. Eu quero compartilhar com você essas verdades. Primeira verdade que, pegando a palavra eleito aqui, é que nós somos eleitos por Deus, não no ano passado, nem da hora da sua conversão, não. Diz a Bíblia que nós somos eleitos no começo de Gênesis, não. No começo do mundo, não. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Como a sua eleição é extremamente importante. Eleitos, diz o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, diz assim, como também nos elegeu. Olha, eleição é um termo bíblico teológico, está na Bíblia. Isso não é uma invenção de alguma igreja evangélica. Esse é o pensamento de Deus. Essa eleição vem do coração de Deus, de Cristo, de Paulo, dos apóstolos. Essa é a base da igreja cristã e dos expoentes era pós-cristã, eleitos nele antes da fundação do mundo. Então a nossa eleição, ela é desde a eternidade. Esse é um projeto da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eleição, isso é bíblico, isso é escriturístico,
Isso é fundamental. Outra coisa que pega nessa palavra eleição, a carta destinada aos eleitos, eleitos em Cristo para quê? Nós somos eleitos não para a perdição, nós fomos eleitos para a salvação. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Está falando aqui de perdição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na igreja A, B, C e D. Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele sim é que nos livra da condenação eterna. Eu não estou mais condenado, eu não estarei num trono branco sendo julgado, porque Cristo me livrou dessa condenação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa promessa. Agora, pois, já nenhuma condenação. Se você está em Cristo, se você já nasceu de novo, se você abriu o seu coração e deixou Jesus entrar, você está livre da condenação do inferno. Graças a Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Não foi o Cosmo, Sulamita, Wendel, Lucas, Daniel, Não. Não fui eu que escolhi Deus. Foi Deus quem me escolheu. Essa escolha é dele. Olha a base bíblica aqui. João 15, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus nos escolheu, certo? Antes da fundação do mundo, e essa escolha tem como objetivo para que eu produza o quê? Frutos para a sua honra e para a sua glória. Outra grande verdade que eu aprendo aqui é que não fomos escolhidos porque cremos em Deus. Não. Cremos em Deus porque fomos o quê? Escolhidos. Diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, verso 48, numa pregação do apóstolo Paulo, diz assim: os gentios, ouvindo isto, ouvindo o quê? A palavra, ouvindo a Bíblia, né? Ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Então, todos ouviram, mas somente os eleitos foram convertidos, aceitaram a Cristo. Então, nós entendemos isso, é importante isso. Outra verdade que não fomos escolhidos porque éramos santos. A escolha, a carta é direcionada aos eleitos. Nós somos eleitos não porque nós somos santos, porque há algo de bom em mim. Tem gente que acha assim, que Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para nós e viu algo de bom, maravilhoso em nós. Por isso que ele nos salvou. Não. Não fomos escolhidos porque éramos santos, mas para sermos o quê? Santos. Ele nos escolheu. E a evidência dessa escolha é uma vida de santidade. Se uma pessoa ela não tem uma vida de santidade, se ela não vive uma vida santa, ela deve questionar se de fato, de verdade, essa pessoa é um eleito. Porque todo eleito, ele vive em santidade. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, santidade. Lembre dos 3 tempos da salvação: justificação, no ato da conversão, santificação, que é um processo,
e a glorificação, que é a última parte da salvação, quando nós chegamos na eternidade. Glorificação plena, santificação plena, é quando nós chegamos na presença do Senhor. E isso vai acontecer na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Não fomos escolhidos porque praticamos boas obras. Eu sou uma pessoa muito boa, pastor. Eu pratico muitas boas obras. Faço caridade, ajudo as pessoas. Por isso Deus me escolheu. Não, não. Mas para quê? Para as boas obras. Eu não fui escolhido por causa das minhas boas obras, mas para boas obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, novo nascimento, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Fomos salvos, eleitos, para praticarmos boas obras. Uma boa árvore, ela produz bons frutos. Se você não está produzindo bons frutos, verifique a sua fé. Talvez você seja um religioso, talvez você não seja um eleito, talvez você seja como Judas Iscariotes. Andou tanto tempo perto de Cristo e foi para o inferno. A eleição divina, ela é eterna e incondicional. Vou repetir. A eleição divina, a eleição de Deus, ela é eterna. Por que eterna? Porque Deus elegeu antes da fundação do mundo e ela é incondicional. Todo eleito jamais vai resistir o chamado de Cristo. A segunda palavra que Pedro usa aqui, diferente para descrever seus destinatários, encontramos ainda no versículo 1. Diz: forasteiro ou exilado. Pedro está escrevendo também, não apenas para os eleitos, mas para os forasteiros ou exilados. Então, qual é a definição de forasteiro ou exilado? Aqui descreve um morador de um país estrangeiro. Então, os cristãos, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós somos um grupo de pessoas cujos olhos se voltam para Deus. Onde nós estivermos, nós somos de Deus. Se aceitamos a Cristo, nós pertencemos à família de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, diz assim as Sagradas Escrituras, Na verdade, não temos cidade permanente. Você tem uma cidade permanente? Você tem uma casa permanente? Onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Cuidado com isso. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Na verdade, queridos, nós somos nômades, mas buscamos a que há de vir. Nós buscamos uma cidade celestial, uma pátria celestial. É isso que a Bíblia diz para nós. Então, a melhor maneira de traduzir essa palavra aqui no grego é estrangeiros residentes. Eu sou residente, eu moro aqui na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, mas eu sou estrangeiro nessa cidade. Seja no Ceará, seja em qualquer parte do mundo. Você deve se sentir assim. Era assim que era o pensamento, o coração dos grandes homens de Deus, tanto na era cristã como na era pós-cristã. O terceiro grupo que Pedro está escrevendo é diáspora, significa dispersão. As pessoas dispersas. Era atribuída aos judeus dispersos por entre as nações devido à perseguição. Essa mesma palavra é atribuída também aos cristãos. Nós estamos dispersos. Temos uma casa, temos uma morada, mas a nossa consciência é que isso aqui é por breve tempo. Logo, logo, nós estaremos na casa do Pai. Esse foi a mentalidade de Deus na relação de Deus com Enoque. Eu creio que eu quero traduzir dessa forma. Eu quero pensar. Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, nós já andamos tanto tempo juntos.
somos amigos. Vem para casa. Vem para sua casa permanente. E assim foi a vida de Enoque. Ele foi para a eternidade sem passar pelo processo da morte. Vem para casa. Um dia Deus, ele vai dizer assim para mim e para você: vem, Cosmo. Vem, Hélio, Chico, Maria. Vem para a casa do Pai. Vem, é aqui que é a sua morada permanente. A gente precisa colocar o nosso coração nisso. A nossa mente, amados. Nós ficamos atormentados com depressão porque nós colocamos nosso coração nas pessoas, no sistema, nas coisas. Tudo isso passa. É importante você lembrar disso. Nessa nossa introdução a essa carta, nós podemos entender que Pedro, o seu destinatário, atinge esses 3 grupos. Vamos pensar nisso. No versículo 2, diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 2, 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Então a salvação, ela é um presente de Deus. A salvação que Deus me oferece, eu não tenho como comprá-la. É uma dádiva, é um presente do Senhor. Como você vai comprar a salvação? Porque no âmago das seitas de muitas religiões é que eu posso comprar, eu posso conquistar a vida eterna. Você não pode, você não vai, você não consegue. O céu é muito caro. O céu custou o sangue precioso de Cristo Jesus. Ele vai falar aqui 18 e 19 de 1 Pedro. Nós não fomos comprados com base no ouro, prata, mas mediante o sangue precioso, imaculado do Senhor Jesus. Então diz a Bíblia aqui, o plano eterno de Deus. Qual é esse plano? A nossa salvação. Olha, a nossa eleição é baseada na sua presciência. Pedro deixa bem claro aqui que a salvação, ela é uma obra exclusiva do Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A salvação, ela é um projeto de Deus, da Trindade, e não fruto do merecimento humano. Tem gente assim, pastor, eu mereço. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu ajudo as pessoas. Eu mereço o céu. Você não merece. Nós merecemos, eu e você, nós merecemos as profundezas do inferno. É isso que você merece. É isso que eu mereço, as profundezas do inferno. Mas diz a Bíblia que o Deus Trino, ele nos ofereceu a salvação de graça. 3 grandes verdades que eu posso destacar aqui no versículo 2 de 1 Pedro 1 e 2. Primeiro é que o Pai escolhe mediante sua presciência. O Pai me escolheu mediante, diz Pedro, a sua presciência. Ou seja, a eleição de vida, ela é um decreto eterno de Deus. Esse decreto, ele não pode ser tocado, mudado ou modificado. Essa eleição é um decreto eterno de Deus. Coisas mudam, mas os decretos de Deus, eles não mudam. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos em Cristo Jesus. O Filho redime com o seu sangue. A eleição eterna, ela não dispensa o sacrifício de Cristo na cruz. Todo eleito, ele precisa tomar uma decisão e vai. Ele precisa ser aspergido, lavado pelo precioso sangue de Cristo. É mediante Cristo. Nenhum ser humano pisará em solo celestial se não for através de Cristo. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É somente nele. A eleição, a salvação é mediante o único caminho
que nos conduz à vida eterna. O sangue de Cristo vertido na cruz é a causa meritória da nossa salvação. O mérito é dele. O mérito não é nosso. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Você está morto. Uma pessoa sem Cristo é um morto ambulante. Não tem vida. Está morto. Fisicamente, ele está vivo. Pela ótica de Deus, espiritualmente, ele é um morto ambulante. Aí, o Espírito Santo santifica os eleitos redimidos. Essa santificação é o Espírito Santo que opera. Deus escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo, ele santifica os eleitos. Então o Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a salvação nos eleitos e santifica-os para a vida eterna. A eleição divina, longe de ser um desestímulo à santificação, é o seu maior encorajamento. Alguns dizem, pastor, eu sou salvo. Então eu posso cair na gandaia, eu posso pecar, eu posso beber, eu posso fornicar, eu posso me prostituir, eu posso me envolver na pornografia, em crimes, eu já sou salvo. Eu estou garantido. Pelo contrário, todo salvo, ele tem como estímulo Deus e a santificação como resultado dessa eleição. Se alguém vive no pecado e gosta do pecado, mostra que essa pessoa não é uma ovelha, essa pessoa é um porco. Porco gosta de lama, ovelha gosta de pasto. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. É importante lembrarmos disso. A Bíblia diz também que no versículo 3, ele mostra a fonte da salvação. Versículo 3, Pedro começa a pintar aqui para nós um quadro de riqueza espiritual para consolar os cristãos que passam por tribulações e perseguições. Duas verdades que ele vai mostrar aqui, a fonte da salvação, verdades preciosas, aqui são destacadas pelo apóstolo Pedro. A primeira verdade é que ele fala da regeneração. Olha o versículo 3. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, ele diz que nós somos regenerados. Nós nascemos de novo, nascemos de cima. A palavra, no versículo 3, regenerar, tem o mesmo sentido que de novo nascimento. Você deve lembrar muito bem do diálogo de Jesus com Nicodemos no capítulo 3 de João. Jesus diz: Nicodemos, você só pode pisar em solo celestial, ver os céus, se você nascer de novo. Então Pedro está dizendo que ele fala da nossa regeneração, né? Está dizendo, essa é a fonte da nossa salvação. Regeneração. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. A segunda verdade que Pedro diz para nós é a viva esperança. Essa esperança nossa, essa esperança que nós temos, ela não é uma esperança viva, porque ela não tem como base uma organização, ou mesmo um organismo chamado igreja. Essa nossa esperança, ela tem um fundamento. Esse fundamento é Cristo. Paulo diz de Efésios 2:12, diz, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo diz que o mundo pagão vive sem esperança. Nós não, nós temos uma esperança. O cristianismo é a religião da esperança. Vivemos no mundo sem esperança. Um mundo desesperado, sem confiança. Nós não caminhamos, amados, para um futuro desconhecido, não. Marchamos para uma glória eterna. Essa era a mentalidade de Paulo. Isso estava no coração do velho Paulo, do nosso irmão Paulo. Ele escrevendo aos Filipenses,
3:20, ele disse: pois a nossa pátria está nos céus. Ele estava preso, mas ele focava na sua pátria, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou para a pátria, mas o meu Salvador, que vai me levar para lá, é muito mais importante do que a minha pátria. Eu quero estar onde ele está. A esposa acompanha o esposo. O noivo leva a noiva para onde ele quer. Jesus é o nosso noivo. Será futuramente o nosso esposo. Regeneração não nos leva a uma vida sem esperança, mas a nossa regeneração nos leva a ter uma vida de esperança. Como está a sua esperança? Como está o seu coração? Nós somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Ele nos regenerou para que a gente possa ter uma vida com base em João 10:10. O ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somos regenerados para a esperança. E Pedro diz que essa esperança, ela tem duas características fundamentais. Qual é a primeira característica dessa esperança? Que ela é viva. A nossa esperança não é uma esperança morta, desfigurada. Não. Onde as pessoas colocam a sua esperança, depois entram em desespero. A nossa esperança é viva. E não apenas ela é viva, mas ela é segura, pois está fundamentada em quê? Não na religião. Essa esperança não está fundamentada num pastor. Essa esperança não está fundamentada nos dogmas de uma igreja. A nossa esperança, ela está fundamentada em um Cristo, não um Cristo morto, não um Cristo desfigurado, pendurado no madeiro, mas um Cristo que foi para a cruz. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. A nossa esperança, ela tem um fundamento. É porque Cristo ressuscitou. O versículo 3 diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você crê nesse Cristo vivo? Onde está a sua esperança? Na religião? No governo? No sistema político? Em quê? A minha esperança, ela tem um fundamento. Esse fundamento é no Cristo ressuscitado. Nossa esperança não é vaga. A nossa esperança não é incerta, mas definida e garantida. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível. A nossa esperança não faria nenhum sentido. Por que pregar? Falar de um Cristo morto? Por que estabelecer e fundar igrejas evangélicas, bíblicas, fundamentalistas, se Jesus morreu e não ressuscitou? Nós pregamos, nós proclamamos, nós ensinamos, porque nós cremos, sem sombra de dúvida, que o Cristo da Bíblia, ele ressuscitou ao terceiro dia. Vamos lembrar disso. Continuaremos a nossa próxima meditação a partir do versículo 4, na nossa próxima mensagem. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades no meu, no seu, no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, fique com Cristo, que Deus possa lhe abençoar grandemente para a sua honra e para a sua glória.